E aí, noobs? O primeiro vídeo de jogos pouco conhecidos do Super Nintendo foi um sucesso. E vocês pediram nos comentários, então abri minha planilha de sugestões, peguei 5 dicas de inscritos e juntei com mais algumas relíquias que eu já estava de olho. Se preparem, porque a parte 2 está cheia de pérolas que muita gente deixou passar na época das locadoras. Então, já deixa o like e bora pro próximo nível. Flashback chegou em 1993 e trouxe um estilo cinematográfico que era de cair o queixo para o Super Nintendo. Sua narrativa é complexa, inspirada em clássicos do cinema como Total Recall e The Running Man. As animações são fluidas demais, parecendo um filme de ficção científica. Você controla Conrad, um agente da Agência de Investigação Galáctica no ano de 2140, em um mundo futurista tentando recuperar sua memória. Os movimentos de Conrad foram desenhados à mão sobre gravações reais. Isso garantiu uma fluidez realista idêntica à vista em jogos como Prince of Persia e Another World. É um jogo que mistura plataforma com exploração e exige muita paciência e precisão. Musia foi lançado oficialmente em 1992. Foi desenvolvido pela Jorudan e é um jogo de ação lateral com temática de terror japonês incrível. Você joga com o protagonista Imoto, um lanceiro imerso no Japão feudal. Após regressar de uma batalha, Imoto descobre que sua aldeia natal foi totalmente destruída por forças demoníacas que sua amada Shizuka foi raptada e arrastada para o submundo. Ao contrário de outros heróis da época que usavam espadas ou chicotes, Imoto impunha uma lança comprida. O longo alcance da arma permite manter demônios afastados, permitindo também desferir golpes direcionados para cima e para baixo. A atmosfera é pesada e sombria, lembrando muito aquele clima de jogatina na madrugada dos anos 90. Se você gosta de ação desenfreada, no estilo Contra, Super Turrican é obrigatório. Lançado em 1993, ele brilha pelos efeitos visuais e uma trilha sonora que aproveita todo o potencial sonoro do Super Nintendo. O jogador encarna Bran McGuire, líder das Forças de Libertação dos Planetas Unidos. Bran é enviado numa missão solitária de resgate ao pacífico planeta Katakis. O local foi devastado e dominado por uma biotecnologia maligna. Equipado com a avançada armadura de combate Turrican, o destaque aqui é o gancho que você usa para alcançar lugares altos e a variedade de armas é gigante. É adrenalina pura do começo ao fim. Muita gente não sabe, mas o clássico filme Soldado Universal teve um jogo para Super Nintendo em 1992. Bem, na verdade ele não foi lançado oficialmente, mas você encontrava ele em cartuchos com vários jogos nas locadoras da época. Ele é basicamente uma versão modificada de Super Turrican, mas com a skin do filme. Como resultado, o jogador controla o soldado Luke Devereaux, num cenário futurista bizarro, repleto de alienígenas e monstros. O gameplay é sólido, focado em tiro e exploração. Se você alugou essa daqui na época, com certeza se surpreendeu com a dificuldade e o ritmo das fases. Final Fantasy Mystic Quest foi lançado em 1992. Esse jogo foi feito para ser uma porta de entrada para quem nunca tinha jogado RPG. Você controla Benjamin, um jovem escolhido por uma antiga profecia para se tornar o cavaleiro que salvará o mundo. O planeta está prestes a morrer porque 4 demônios roubaram o poder dos 4 cristais elementais. A missão consiste em recuperar esses cristais e restaurar a ordem e a paz. As armas equipadas servem para resolver quebra-cabeças no mapa. O machado corta árvores, as garras permitem escalar paredes e as bombas destroem portões bloqueados. Ele é mais simples que os Final Fantasy tradicionais, mas tem um charme único. O combate é direto e as músicas são sensacionais com uma pegada de rock. É perfeito para quem quer um RPG leve e divertido, sem precisar de centenas de horas. A Aero the Acrobat foi um dos mascotes mais carismáticos da era dos 16-bit. Ele nasceu numa época em que todas as produtoras procuravam criar um tipo de mascote com atitude,
para rivalizar com Sonic e Mario. Lançado em 1993, o jogo te coloca no papel de um morcego acrobata que precisa salvar seu circo. O design das fases é muito criativo, fugindo do básico de só andar para a direita. O principal ataque de aero é o Acrodrill, um mergulho diagonal giratório que destrói inimigos e permite alcançar locais altos. Ele também pode planar temporariamente e atirar estrelas ninja recolhidas pelo cenário. Você precisa completar objetivos específicos para avançar. É colorido, rápido e muito divertido. Baseado no filme de Sylvester Stallone, Cliffhanger chegou em 1993 e é um beat'em up de plataforma bem desafiador. O jogador controla Gabe Walker, um experiente paramédico e alpinista de resgate nas montanhas rochosas. É possível desarmar os inimigos e recolher as suas armas caídas no chão, tais como facas e armas de fogo de uso limitado. O clima de montanha gelada traz uma tensão legal e você precisa enfrentar inimigos enquanto escala paredões perigosos. Não é um jogo fácil, mas para quem gosta de um bom desafio de sobrevivência, ele entrega muito. E aqui temos mais um jogo de filme que surpreende. Demolition Man, em 1995. A história acompanha o lendário e agressivo policial de Los Angeles, John Spartan. Você começa com uma pistola básica, mas pode recolher armas mais destrutivas espalhadas pelo cenário. O jogo alterna entre fases de plataforma lateral. O jogador corre da esquerda para a direita, salta plataformas, agarra-se a corrimões e dispara em todas as direções, e fases com visão de cima. A perspectiva muda completamente para uma visão aérea. Spartan precisa explorar labirintos, encontrar reféns e detonar portas seladas para avançar. O visual é bem fiel ao filme de Sylvester Stallone e Wesley Snipes. As armas têm um impacto legal e a jogabilidade é bem variada. É uma daquelas adaptações que realmente foram muito bem feitas. Agora, dá uma pausa aqui rápida, noob. Se você tá curtindo essas relíquias, já deixa o like, isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a continuar garimpando esses jogos pra vocês. E se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Agora, segura que as próximas 5 dicas vieram direto de vocês, inscritos aqui do canal. O Kaioshin sugeriu esse aqui, e eu não podia deixar de fora. Evo é um dos jogos mais únicos do Super Nintendo. Você começa como um peixe e precisa evoluir seu corpo para sobreviver através das eras geológicas. Você escolhe o que evoluir. Mandíbulas, barbatanas, chifres, cada alteração física afeta os atributos e a jogabilidade de forma direta. Mandíbulas mais fortes aumentam o dano, pernas mais longas aumentam a velocidade de salto e as asas permitem voar. É viciante ver sua criatura se transformando. Uma dica de mestre. Sugestão do Elias Santos, esse jogo só saiu no Japão, mas é um tesouro escondido. Em Magical Poppin, você controla uma pequena princesa que usa magia e um gancho para atravessar fases vibrantes. Você desbloqueia magias elementais que gastam estrelas colecionáveis, fogo para derreter blocos de gelo, gelo para criar plataformas e bombas para destruir paredes rachadas, e raios de energia. É um jogo extremamente polido, com animações de alta qualidade e uma gameplay muito fluida. Se você nunca jogou, precisa dar uma chance para essa fofura desafiadora. O Samu Kito lembrou desse clássico navinha colorido da Konami. Pop Twin é diversão pura, especialmente se jogada em dupla. O visual é no estilo anime e foge daquela pegada séria de ficção científica de outros jogos de tiro. O grande destaque de Pop Twin reside no seu modo para 2 jogadores simultâneos. A Konami implementou mecânicas de interação raras para a época. É possível agarrar na nave do parceiro e arremessá-la contra os inimigos para causar um dano massivo na área. É frenético, cheio de sinos, dão poderes e tem um dos controles mais precisos do gênero.
O VRZ trouxe o Hyrule. Não se deixe enganar pelo visual fofinho. Esse jogo é difícil pra caramba. Você controla uma criaturinha verde em uma jornada perigosa. A arma principal serve para atacar inimigos pela frente, mas também permite desferir golpes direcionados para baixo, ou saltos sobre as cabeças, semelhante a DuckTales. Ele tem mecânicas de RPG e múltiplos finais, dependendo das suas escolhas. É um jogo raro e muito especial, pouca gente conhece. E fechando as dicas da comunidade, o CDX Retro Games sugeriu esse aqui, um jogo de combate aéreo intenso, Turn and Burn. Te coloca no cockpit de um F-14 Tomcat. A visão em primeira pessoa era impressionante para a época, simulando combates aéreos e pousos em porta-aviões. Ao contrário de jogos puramente arcade como Afterburner, Turn and Burn foca-se na imersão na primeira pessoa. É um jogo técnico e imersivo, que mostrava do que o Super Nintendo era capaz, além dos jogos de plataforma. E agora, voltando para o começo da vida do console. Pilot Wings foi um dos primeiros a mostrar o poder do Mode 7 no Super Nintendo. É um simulador de voo onde você treina para tirar licenças de paraquedismo, asa delta e até biplano. O objetivo do jogo não envolve combates ou guerras. O jogador assume o papel de um piloto estagiário que entra para a Fly Academy com o intuito de obter várias licenças de voo. Para progredir, é necessário impressionar um painel de 4 instrutores rigorosos. É um jogo relaxante, mas que exige muita precisão nos pousos. Um clássico que nem todo mundo deu o valor que merece. E para fechar a lista, Pitfall: The Mayan Adventure. O jogo que renovou a franquia clássica do Atari com um visual de desenho animado incrível em 1994. Você controla o filho de Harry em uma jornada pela selva maia. Pitfall tem um alto nível de dificuldade, especialmente nas lutas contra os chefes tribais, cujos padrões de ataques agressivos exigem reflexos apurados. As animações são muito detalhadas e o jogo é cheio de passagens secretas. A Activision incluiu um dos melhores easter eggs da geração dos 16 bits nesse cartucho. É possível jogar Pitfall original do Atari 2600, o clássico com os gráficos pixelados de 8 bits e enfrentar os escorpiões e troncos rolantes originais. Se você gosta de exploração e plataforma com ritmo rápido, esse aqui é obrigatório. E aí, noob? O que acharam dessa parte 2? As dicas de vocês ajudaram muito a deixar essa lista épica. Se o seu jogo favorito ainda não apareceu, não perde tempo, comenta aqui embaixo qual relíquia do Super Nintendo merece estar numa parte 3. Obrigado por todo o apoio, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!